Bom, eu posso falar então ao José Gustavo de Oliveira Franco. Bem, antes de mais nada... Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, essa oportunidade ao Luiz Nassif, e vou solicitar também um microfone móvel, exatamente pelo costume de professor, costume de falar em pé. Bem, a minha incumbência era tratar da questão do direito ambiental, né? Ou pelo menos das leis em relação à questão do desenvolvimento sustentável ou da economia verde. E eu quero fazer um parênteses porque a gente no direito tem um costume interessante, e aqui ouvindo toda a discussão a gente percebe realmente quanto a gente está equivocado lá no direito, mas é uma regra geral do pessoal do direito, ou pelo menos grande parte do direito, pensar que o mundo é coordenado pelo direito, quando a gente já sabe, né, que o mundo é coordenado pela economia, o direito corre atrás e é sempre conduzido nesse processo. Então eu queria tratar um pouquinho exatamente dessa condição, do que é o direito, qual é o papel do direito e como é que ele tem trabalhado, ou pelo menos quais as normas a gente tem conseguido conduzir nesse processo, uma mudança um pouquinho de perspectiva do modelo de proteção. Bom, o que é o direito ambiental? Qual é a finalidade dele? Pelo menos o direito em si, através do direito ambiental, ele visa tentar garantir, né, o equilíbrio ecológico do meio ambiente num modelo sustentável de desenvolvimento, que envolve as três variáveis: social, econômica e ambiental. Esse modelo jurídico, socioeconômico de desenvolvimento teve suas variáveis agregadas com o passar do tempo, elas foram sendo cumulativamente agregadas. Por quê? Porque o modelo jurídico que nós vivemos é do Estado moderno, chamado Estado moderno. Esse Estado moderno é um povo que se constitui em Estado em dado território, que é aquele modelo de Estado lá da Revolução Francesa. E esse território, no Estado moderno, ele é privatizado exatamente para que cada um aplique os chamados melhoramentos, ou seja, transforma a natureza de Estado bruto em Estado produtivo. Portanto, a economia, baseada nesse caso, preponderantemente exatamente na exploração dos recursos naturais. Estado liberal, direitos individuais, a propriedade privada e os melhoramentos. É o principal foco de estudo da Royal Society. Depois, com o passar do tempo, todos sabem que esse modelo de Estado entra em ponto de colapso, ou próximo ao colapso, e ele tem que adotar algumas medidas ou abrir determinadas exceções que são chamados direitos sociais, ou seja, não adianta garantir a liberdade, a igualdade e a propriedade para todos, porque nesse modelo eu criei uma nova crise, que é a crise social. E aí entra, né, os direitos sociais, o pleno emprego, o direito à habitação, o direito à saúde, o direito à educação. Só que isso também demanda mais apropriação dos recursos naturais. Entra uma figura interessante que é da função social da propriedade, que nasce nesse momento. É a ideia de que a propriedade tem uma função social. A propriedade não utilizada é a propriedade passível de desapropriação. Isso fortalece a própria ocupação do território. Quando eu transfiro propriedade imóvel do território que era do Estado aos particulares, é para que eles ocupem e transformem essa propriedade. Aliás, esse é o requisito da demarcação. Até chegarmos, né, no reconhecimento de uma crise ambiental e o estado socioambiental. Então, figura do desenvolvimento sustentável. Bom, esse é um gráfico que demonstra a perda de biodiversidade através de perda de cobertura florestal tropical no mundo. Então, uma estimativa aqui, claro, de 1700, 1800, com o advento do próprio estado social, principalmente do motor a combustão e outros equipamentos, esse gráfico sobe em uma condição vertiginosa, chegando a próximo a 100 mil espécies estimadas perdidas por ano. É um absurdo, ou quase 3 espécies por ano. São estimativas genéricas, claro, estimativas. Modelo de desenvolvimento: sistema jurídico e socioeconômico baseado preponderantemente no aumento de produção e consumo associado dos ecossistemas. Não leva em conta a capacidade dos ecossistemas, não leva em conta a estrutura. Quais são as características tradicionais? Grande consumo de recursos naturais de energia, exploração e conversão de extensas áreas, baixo custo e eficiência dos recursos naturais. E também do uso desses recursos. Quando eu tenho recursos baratos, né, uso mais. Grande geração de resíduos nos processos de produção, gases, líquidos, sólidos, crescente geração de resíduos pós-consumo. É a tendência à obsolescência programada, como disse, assim que já no começo. Potencializado pelo aumento exponencial de população, a gente tem a crise que nos encontramos hoje.
Esse modelo gera um conflito entre desenvolvimento socioeconômico e preservação ambiental, pelo menos, né, é a que se coloca sempre que é impossível continuar com esse modelo. Bom, aí eu vou perguntar, na verdade, eu trouxe mais perguntas do que respostas aqui para os economistas, porque é uma dúvida que eu sempre tive. Será que dentro de um novo modelo é possível fazer uma adaptação sobre o aspecto da economia em si? Bom, temos lá, qual foi a resposta jurídica daquele cenário? Pós-Estocolmo, 1972, lenta e gradativamente o direito começa a incorporar a variável ambiental. Tá? Então a gente tem a criação de uma infinidade de normas jurídicas visando a redução dos impactos ambientais e a sustentabilidade. No Brasil, 72 a posição ainda era desenvolvimentista, depois, com o passar do tempo, lenta e gradativamente vai mudando esse cenário. Em 81 temos a Política Nacional do Meio Ambiente, depois a Lei da Ação Civil Pública de 85, Constituição Federal, o próprio Código Florestal foi reestruturado pós-Constituição Federal de 88, reorganizado, com um modelo voltado à biodiversidade. Isso vai avançando com todas as demais normas, Lei de Crimes Ambientais, SNUC, Sistema Nacional de Dados de Conservação, e um sistema que é de normas jurídicas brasileiras preponderantemente baseado no modelo comando e controle. As leis aqui são, basicamente, faça ou será punido, ou não faça ou será punido. A própria figura da função socioambiental da propriedade hoje diz isso. Você tem que recuperar porque isso é uma obrigação para o terreno que vem junto com a propriedade. Essa é a teoria que eu não sou contra, eu sou a favor, mas é um modelo principalmente pautado no comando e controle. É um grande avanço, sem dúvida, porque daí vieram as estações de tratamento de efluentes, os sistemas de filtragem de emissão de gases, todo o sistema de uso e de proteção de ecossistemas relevantes veio no nosso modelo hoje daqui, é aqui que ele está pautado. Só que ele é de relativa efetividade. Por quê? Porque ele não é aplicado para todos e não é possível a fiscalização para todos. Ela é limitada, exatamente pela deficiência ou dificuldade que o poder público encontra e pelo custo que isso implica, né, em manter o sistema, pelo menos na organização que nós temos, para todos. Você consegue, com sistemas hoje de informações geográficas e outros, melhorar isso bastante, mas a efetividade é relativa. E é absolutamente ineficiente quanto ao aumento do consumo de matéria e energia. Por quê? Porque esse modelo é feito pelo mercado e para o mercado. É o sistema jurídico, o mesmo sistema jurídico que nasceu lá atrás, ele só incorporou uma variável ambiental. Então, se ele frear o consumo, o que acontece com o sistema? Quebra. Qual foi a primeira reação do poder público quando da crise norte-americana? Não foi incentivar o consumo? Ou seja, ambientalmente falando, exatamente o caminho contrário. Ele não tem essa finalidade, ele nunca vai trabalhar contra a obsolescência programada, pelo menos sob o aspecto de impedi-la, porque é isso que sustenta o sistema. Né? Então, aqui temos alguns problemas de efetividade do direito, na forma como ele está. Segundo a avaliação ecossistêmica do milênio, cerca de 60% dos serviços ecossistêmicos avaliados vêm sendo utilizados de modo não sustentável ou sendo degradados. Nossa pegada ecológica já considera hoje 1,5 planetas, ou seja, a gente consome 50% a mais do que a biocapacidade de produção do planeta. O que é sustentabilidade? Pelo menos para mim, sustentabilidade é aquilo que eu posso usar constantemente dentro da capacidade de suporte do ecossistema onde eu estou usando, ou seja, aquilo que ele consegue reproduzir. Ainda que a gente entre na discussão de que se a água é renovável ou não é renovável, pelo menos ela cicla. Né? Enquanto eu consigo utilizar esse ciclo, toda a água do oceano pode evaporar e vem para cima do continente e vai chover em cima do continente, desde que eu tenha a bacia hidrográfica em condições de manter a água limpa, ou desde que eu tenha o ar minimamente limpo para que ela não caia como chuva ácida, tudo bem. Mas a produção, né, de biomassa é um elemento essencial para entender quanto que eu posso consumir, quanto que eu posso gerar de energia, matéria e energia no planeta. Esse é um dado essencial. O dado de 2008, que é a de 2012, não mudou em relação a isso, se estabilizou. Bom, tenho que lembrar que eu tenho exatamente os tais serviços ecossistêmicos, são eles que mantêm a estrutura funcionando, eles que me fornecem diretamente matéria e energia, eles que me garantem esta condição de funcionamento. Produtores, autótrofos, né, plantas, aqueles que dominam o processo de fotossíntese, consumidores, todos os animais, nós, e nesses sistemas, os ecossistemas têm os tais decompositores, voltando à nossa aula de 7ª série. Né? Como é que o nosso mercado funciona? Ele funciona assim? Nosso mercado retira a matéria-prima, transforma a matéria-prima, consumimos a matéria-prima e reintroduzimos o sistema? Não. A gente opera em forma diferenciada. A gente opera
levando, no melhor das hipóteses, lá para o aterro. Isso não é viável. Quando a gente produz mais carbono do que o sistema tem capacidade de aprender, aqui através do processo de fotossíntese, eu estou gerando outros problemas. Então, eu tenho impactos significativos. Adianta aumentar o índice de proteção de áreas nativas se o aquecimento global, mudando a temperatura, ela muda completamente a estrutura do ecossistema? O ecossistema é adaptado a determinadas condições de luminosidade, temperatura. Mudei umidade, mudei temperatura, mudei clima, o ecossistema que estava ali muda absolutamente. Não adianta eu querer manter aquela biodiversidade numa ilha, porque ela não vai ficar ali. Não vai ser possível. O meu sistema hídrico também vai mudar. Bom, vamos em frente. Direito ambiental estabelecido, normas jurídicas, modelo comando e controle, incapaz de confrontar o consumo. As novas normas jurídicas que se apresentam a nova tendência são exatamente as normas de indução econômica. São instrumentos econômicos como uma tendência ambiental internacional. É exatamente o que se discute, né? O que se discute na Convenção do Clima, o que se discute na Convenção da Biodiversidade. Quem é que vai pagar a conta? Tenho que proteger? Tenho, mas eu preciso de usuários que paguem essa conta e aqueles que conservam, que possam ter alguma contrapartida por isso, né? Tenho obrigações diferenciadas aqui de acordo com os impactos. A Constituição Federal, desde 2003, ela foi alterada por uma emenda, ela antes trazia dentre os seus princípios da ordem econômica a defesa do meio ambiente. A partir de 2003, ela inclui o seguinte trecho daqui em diante: inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços, seus processos de elaboração e prestação. O que isso diz? Diz que eu posso tratar de forma diversa pessoas, empresas que produzem exatamente a mesma coisa. Isso significa dizer que eu posso sobretaxar determinado produto pelo seu processo de produção e não pelo produto em si, ou pelo seu impacto pós-consumo, pela obsolescência programada, em detrimento de outro que pode ser reutilizado, que pode ser produzido de outra forma. Posso desonerar outras formas de produção e posso pagar para aqueles que prestam serviços ambientais também. Então, é essencial. Os princípios que nascem nesse novo modelo são o princípio do poluidor-pagador e do usuário-pagador, que sempre existiu, ou pelo menos que desde 81, com a política nacional, nós temos. Aquele que polui tem que pagar, aquele que degrada tem que recuperar. Mas esse sistema sempre levou o dinheiro para onde? Para o Fundo de Direitos Difusos ou para o Poder Público. E lá ninguém viu recuperar absolutamente nada. Bom, agora, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nasce, pelo menos em esfera federal, né, um novo princípio, que é o do protetor-recebedor, ou às vezes chamado de conservador-recebedor ou provedor-recebedor. Aquele que recupera o ecossistema, mantém o ecossistema funcionando, melhora o ecossistema, tem direito a receber por isso. Então, é um sistema de internalização da externalidade que o sistema econômico trazia. Isso traz a criação de novos mercados por um marco legal. Cria nichos e oportunidades e o mercado responde rapidamente. Vocês sabem muito melhor, os senhores sabem muito melhor do que eu, que o mercado tem respostas muito mais rápidas e prontas do que o sistema repressivo. O sistema repressivo precisa de uma grande estrutura, precisa de gente fiscalizando e não é sempre eficiente. Aqui o mercado não. Exemplo de novos instrumentos indutivos. Pagamentos por serviços ambientais, que tanto foram falados aqui, podem ser carbono, crédito de carbono, água, biodiversidade, resíduos. A figura da logística reversa é um desses novos mercados. Eu crio uma obrigação para o fabricante de, após o uso do produto, recuperar o produto. O que ele vai fazer com isso? Ele vai incluir no preço o custo, né, de trazer de volta esse produto. Ou seja, ele está internalizando esse custo no produto. Não vai quebrar por isso. Se for pelo menos dentro do mercado nacional. Para o mercado externo, aí as coisas complicam um pouquinho mais, acredito. Bom, instrumentos jurídicos econômicos induzem mudanças via mercado, portanto. Premissas: externalidades positivas, aquele que viabiliza um benefício, que garante um produto, um serviço ambiental, a manutenção, a recuperação, recebe por esse. Aquele que trabalha com externalidade negativa, utiliza um recurso ou gera impacto negativo, paga por esse. É a figura do pagamento pelo uso do recurso hídrico. O recurso hídrico é bem da União ou dos Estados, depende da característica dele, ele é propriedade de fato, né? Só que ele tem uma acessibilidade garantida a todos. Internalização das externalidades via norma jurídica. Essa é a regra e a tendência dos novos modelos que vem se apresentando no direito.
Se bem que no Brasil isso sempre foi vem de forma muito lenta. Sempre houve uma certa rejeição de transformar em patrimônio a natureza, de dar valor econômico para a natureza. O discurso sempre foi muito mais pela função social da propriedade do que da outra forma. Então, vem lenta e gradativamente acontecendo, mais a passo de tartaruga. Serviço específico, água, carbono, biodiversidade e resíduos, uma transação voluntária, instrumento de mercado, um adquirente pagador, um provedor recebedor. Tem que ter sustentabilidade econômica, porque esse mercado não é um incentivo, não é uma bolsa, não é um programa temporário. Ele tem que ser sustentável economicamente a longo prazo. Efetiva prestação de serviço, não é bolsa, tem condição, não prestou, não recebe. Preciso de um marco regulatório para isso, exatamente para permitir que o mercado se instale. Bom, vamos em frente. Como é que isso aconteceu pelo mundo, ou pelo menos alguns marcos relevantes? Nova York, sistema de pagamento por serviços ambientais e abastecimento público de Nova York, custou 1/8 pagar para os proprietários manterem suas propriedades nas condições de fornecimento de água do que custaria para montar as estações de tratamento. A Costa Rica, em 96, Colômbia, em 98, adotou um sistema parecido, o Plano Verde, Equador, em 2000, México, em 2003, programas do México funcionam muito bem. Aqui no Brasil, só em 2005, um município criou um sistema de pagamento por serviços ambientais hídricos, conservador de águas, de Extrema. Pois temos uma série de outras normas aqui. Espírito Santo, programa de PSA, Pucarana, no estado do Paraná, município, programa Oasis, Balneário Camboriú, participei da regulamentação desse programa. Santa Catarina tem uma política estadual de PSA. Em âmbito federal, temos um projeto de lei, na verdade temos vários, mas este é o que caminha, que já deveria estar concluído há muito tempo. São Paulo tem sua política de mudanças climáticas que prevê pagamento por serviços ambientais no decreto que regulamenta. A lei do Acre, aqui citada anteriormente, que ela é estruturalmente muito interessante, mas aí fiquei na dúvida, de fato, com relação a transformar isso em papel. Uma coisa é pagar pelo serviço ambiental de forma direta, outra coisa é criar papéis desse mercado, aí eu já não vou opinar sobre o assunto. Deixo para quem conhece o mercado o fale. Paraná, tem um programa Paraná Bioclima, que é bastante recente, que trata da questão de pagamento por serviços ambientais, e duas normas de referência, que são a 12305, Política Nacional de Resíduos Sólidos com a logística reversa, e o novo Código Florestal, que não chama mais Código Florestal, mas que, pelo costume, é a 12651, que traz programas de incentivo à preservação ambiental, uma série deles econômicos. Instrumentos econômicos do novo Código. Pagamento por serviços ambientais, no artigo 41, cotas de servidão ambiental, tenho florestas preservadas, além daquelas que a lei me exige, crio cotas de reserva ambiental e transfiro para aqueles que precisam. Sob o aspecto ecológico, isso é bastante interessante quando eu crio condomínios, porque eu crio grandes áreas protegidas e, para fins de biodiversidade, são muito mais relevantes do que pequenos fragmentos. Isenção de incentivos para a recuperação florestal. Um exemplo para vocês aqui de um levantamento da efetividade e inefetividade. Vou parar por aqui. Esse é um levantamento que eu particularmente fiz em cima de 98 propriedades. Não todas nessa comunidade aqui, eram 3 comunidades desta. Então as APPs mapeadas aqui, eu tenho um pouco mais de 3 km² aqui e 21 km de rios. Esse é o impacto da APP. 28% das propriedades eram APP. Então o impacto era significativo. Quais estavam protegidas? Dentro da comunidade como um todo, 54%. Nas pequenas propriedades, 70% delas estavam em uso. Isso aqui é uso, APP em uso. 92% dos imóveis irregulares. Pequenos imóveis de até 7 hectares, agricultor familiar. Esse é o raio-x da situação. Aqui, as áreas em uso, áreas de turismo rural, inclusive. Um caso ilustrativo. Esse é um pequeno imóvel de um agricultor familiar que mora com a sua filha, inclusive, que construiu sua casa aqui. 72% do imóvel, caso recupere a APP, no molde da lei anterior, seriam limitados. Eu teria só esse pedacinho aqui livre. Com a lei atual, ele vai precisar recuperar apenas 5 metros e 15 metros na nascente. Vai reduzir o impacto, a proteção, o impacto social, mas a proteção também é menor. O PSA, o pagamento por serviços ambientais hídricos, por exemplo, é uma alternativa interessante para essa circunstância. Essa é a condição em que ele vive.
Será que dá para exigir dele que ele recupere a APP, criminalizar ele, tentar prender ele, multar ele? Bom, A lei beneficiou ele, para uma lei. os pequenos agricultores ficaram com 15 metros de recuperação, 5 metros do curso d'água e 15 de nascente. E aqui, para concluir, áreas de manancial da região metropolitana de Curitiba. Aqui está Curitiba. E aqui, tudo que tem azul aqui é a área de manancial do entorno. Todos esses municípios têm limitação de expansão, exatamente por essa condição. Quem é que polui a água e que consome a água de fato? São os municípios do entorno ou é Curitiba, ou é o município central? A área urbana, principalmente. É o grande consumidor. Não faz sentido que eles paguem a conta aqui, mas de forma direta, porque o meu receio é exatamente esse. O programa de pagamento de serviços ambientais ele tem que ser o mais direto possível, para evitar que ele vire uma política pública controlada exclusivamente pelo poder público e isso se transforme depois em um programa cujo controle é político e não um mercado, de fato, direto, onde o poder público só acompanha para que ele seja socialmente justo e ambientalmente adequado, só regulamento. Só a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para concluir, exatamente prevê que todos os embalagens, todos os eletroeletrônicos, embalagens de agrotóxico, óleo, pilhas, lâmpadas fluorescentes e os demais produtos serão incluídos na condição. O que isso leva quando eu falo de política de logística reversa? Revisão do projeto do produto, considerando seu ciclo de vida devido aos custos e a própria responsabilidade do pós-consumo. Ele vai considerar o custo da coleta, o custo da armazenagem, do transporte, a reutilização, a reciclagem e a disposição final. Internaliza os custos, implica a criação de um novo mercado de emprego e renda com direcionamento social em decorrência das cooperativas de catadores. Conclusões. Já extrapolei meu tempo, acredito, mas gradualmente o direito vem, visando ampliar a efetividade, passa a adotar, criar instrumentos indutivos, pautados na internalização das externalidades, vem gradualmente buscando internalizar o mercado, a lógica ecossistêmica de fluxos de matéria e energia, aproveitamento de energia. O mercado tende a aproveitar os nichos e oportunidades à disposição. Então, quando o direito cria uma obrigação para alguém, essa obrigação vira uma oportunidade para outra pessoa, exatamente o caso da logística reversa. E, rapidamente, o mercado toma conta, a gente tem visto isso. A economia verde demanda a observância da capacidade de suporte e resiliência dos ecossistemas e atribuição do valor de seus serviços. Entretanto, é indispensável um marco jurídico adequado, porque tem que garantir uma sustentabilidade social. Uma sociedade somente será sustentável sob o aspecto ambiental se for sob o aspecto ambiental. Tem que garantir essas duas variáveis obrigatoriamente. Ok, pessoal? Obrigado. Só deixo para vocês uma frase do Odum.